Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui reunidos com Floquinhos, que é branquinho, igual um vidrinho de estano, para falar sobre esteroides anabolizantes, mas dessa vez não injetável, tá? Como montar um ciclo só de esteroides orais. Floquinhos, muito bom. Floquinhos, posso pedir para eles clicarem no gostei e se inscrever aqui no canal, hein, seu danadinho? Beleza, disse que sim. Ciclo só de orais, ele é mais danoso à saúde? Não necessariamente, tá? Nós temos esteroides injetáveis e esteroides orais e que temos um poder de cada um deles e a dosagem que você usa cada um. Então, por exemplo, o Hemogenin é um esteroide forte e tóxico? Sim, bastante. Mas, se a gente usar 5 miligramas dele, eu posso dizer que é muito mais fraco do que eu usar 500 miligramas de testosterona injetável? Sem nenhum tipo de dúvida. Então nós temos a potência da substância, tá, e a quantidade. Então um ciclo só de orais, ao contrário do que muitos pensam, não quer dizer que é um ciclo mais tóxico para o organismo. Agora, o que nós temos que lembrar é que as drogas orais, elas são 17-alfa-quelato ou metiladas. O que, Leandrão, são essas coisas aí? Você pode guardar essa palavra na sua caixinha de palavras que você não precisa decorar, tá? Mas para você saber. O 17-alfa-quelato ou metilado é uma droga que tem uma passagem no fígado. E com essa passagem você tem uma piora da condição hepática, ou seja, é danoso ao fígado. Porém, nós temos drogas injetáveis que também são 17-alfa-quelatos. Então, por exemplo, o estanozolol injetável, ele também vai fazer mal para o seu fígado. O oral vai fazer mais ou menos? Na verdade, vai fazer o mesmo tanto dose por dose. A diferença é que a dose do oral ela tende a ficar mais fraca. Então você tem aí, vamos colocar de forma prática, tá, uma perda substancial de mais ou menos 20, 30%. Então se você quiser ter a mesma potência de 100 miligramas do injetável, você teria que usar mais ou menos 120, 130 do oral. Ou seja, você vai ter mais danos. Agora, se você trabalhar com uma dose de 100, você vai ter o mesmo dano e vai ter 20, 30% a menos de eficiência. O que dependendo, né, da questão da relação conforto-resultado que o indivíduo está procurando, fica válido. Por isso que os esteroides orais existem, né, e são usados na medicina sem nenhum tipo vamos colocar assim, de visto com olho ruim. Ah, o oral é ruim, o melhor é o injetável. Não, o oral tem o seu ponto e o injetável tem o seu ponto. Agora, temos que lembrar algumas coisas, tá? Os esteroides orais, para quem que cicla o ano inteiro, né? Cicla o ano inteiro é ótimo. Mas enfim, não é legal. Porque aí a toxicidade do fígado vai ficar muito alta e aí fica desinteressante. Então, para esse grupo, esquece. Querer fazer blast cruise só de oral, mesmo que seja só de SARMs, não é a opção mais interessante. Você vai ter que apelar para os injetáveis. Bom, agora um ciclo só de oral. Quais são as drogas orais que a gente pode utilizar? Podemos usar para bulk, tá? Dianabol, oximetolona, que é popularmente mais conhecido como Hemogenin, tá? O Dianabol, o nome correto é metandrostenolona. E podemos usar os outros também, como que são usados mais para cut, que é oxandrolona, turinabol, primobolan, masteron. Por que eles são usados mais para cut? Porque eles causam um ganho de massa muscular sem tanta ou nenhuma retenção de líquido. O estano também entra aqui, para citar ele também, para não dizer que a gente esqueceu dele. É que normalmente o estano, galera, a utilização dele é muito restrita, porque o pessoal acha que o estano é tranquilo e não é. Inclusive tem o perfil do estano aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, que você tende a encontrar um vídeo meu aqui no canal. O estano ele é muito tóxico, ele estraga muito o perfil lipídico, então o pessoal normalmente evita ele, sem falar nas dores articulares, que ele pode deixar mais suscetível a lesões. Mas, para bulk, você pode usar todos os tipos de esteroides orais. Alguns você vai ter uma potência anabólica maior, como por exemplo o caso do Dianabol, do Hemogenin, e os outros você pode usar com uma potência menor, mas também com uma qualidade maior, ou seja, um clean bulk, um bulk mais controlado, onde você quer manter linhas de corte um pouquinho mais acentuadas. Já num protocolo cutting, fica mais interessante optar por drogas que não retêm líquido, senão você não vai ver o corte durante o ciclo. Ou seja, você vai até ganhar mais massa muscular, só que você vai trocar
Estou falando de forma bem grosseira aqui, tá? Mas só para você entender. Você vai trocar gordura por água e aí você não vai ver definição. Porém, quando você parar ele, aí você vê. Porque aí sai a água, a gordura já foi. Mas ainda assim não é a estratégia mais interessante, não. Então o esquema é você dividir sempre em 2 grupos. O que normalmente as pessoas enfrentam com um ciclo só de oral como problema? Sempre a queda de libido. E isso por quê? Porque as pessoas desconhecem o uso da testosterona oral. Então vai fazer um ciclo, toma só Dianabol, só oxandrolona, só estano, só primobolan, só masteron. Vou combinar 2 drogas. Vou combinar então, quando o cara quer dar aquela estourada e quer que se dane o fígado, Dianabol e hemogenin. Vou combinar agora oxandrolona e estano. Ou seja, nunca se tem uma testosterona, mas existe uma testosterona oral que também tem aqui o perfil no canal, que é a metiltestosterona, que ela é justamente metilada. A metiltestosterona, pessoal, ela tem toxicidade hepática, diferente, por exemplo, de um cipionato de testosterona, enantato de testosterona, decanoato de testosterona, propionato, fenilpropionato. Esses injetáveis, eles não aumentam as transaminases glutâmica, pirúvica e oxalacética, ou TGO, TGP, ou também a ST e a LT, tanto faz. Enzimas do fígado que são indicativos de um dano hepático. E aí, a metiltestosterona é uma testosterona extremamente cara se comparada com as injetáveis. 5, 10 vezes mais você vai gastar. E por isso que as pessoas não utilizam, por isso que o mercado underground dela é fraco, mas existe a possibilidade de você combinar uma testosterona oral, tá, com outro esteroide para evitar a queda de libido. Se por um lado você evita a queda de libido, por outro você constrói mais colaterais. Então o seu eixo vai se inibir mais ainda, você vai ter muito mais dislipidemia, que é a alteração do seu colesterol. Você pode sim ter ginecomastia, retenção de líquido, etc. Ainda que a dosagem do oral, para que isso cause, teria que ser alta, o que torna o ciclo financeiramente inviável. E até mesmo não só financeiramente, mas de tanto colateral que você vai acumular, fica mais interessante você fazer um ciclo injetável. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que citar agora. Um ciclo só de oral, pessoal, não adianta achar que você vai poder fazer uma potência, né? Porque a sua saúde vai muito ser agredida. Então, se você quer um ciclo muito potente, injetável. Não quer dizer que o injetável não vai dar colateral. Vai dar colateral, você vai se ferrar. Só que isso é certeza, tá? Pode ficar tranquilo que colateral com esteroide você vai ter, não importa. Não, mas eu passo com o médico, não interessa, é efeito do medicamento. Fica tranquilo que você vai ter problema, isso aí é certeza. Agora, com injetável, pelo problema que você tem um retorno maior. Então, um ciclo agressivo, necessariamente, se você tem e usa do bom senso, ele vai ser injetável. Não adianta só ter bom senso e não usar. Ele vai ser injetável. Quando você vai para o oral, qual que é a sugestão dos profissionais? Eu estou só aqui regurgitando, tá, o que eu escuto. Eu não sou médico, eu não sou endócrino, mas eu também não sou retardado. E faz 10 anos que eu estou nessa área. Então estou só tentando ensinar aqui como que normalmente eles conduzem isso. Vai ser um ciclo mais tranquilo, tá? Menos agressivo. Para quem é o ciclo oral? Para a pessoa que tem receio, não quer injeções. Então, entendendo que vai ser um ciclo mais leve, mais tranquilo, mais curto. E para quem não quer lidar com injeções, se você não tem problema para lidar com injeções, ninguém quer, mas se você não tem problema para lidar, tranquilo. Então fica no injetável que você vai ter um custo-benefício e custo, entenda, financeiro e de saúde mais interessante. Como normalmente as pessoas fazem na prática, tá? Ciclo de bulk, só Dianabol por, sei lá, 30 dias. Só Hemogenin por 30 dias. Quem quer um ganho mais seco, só Oxandrolona, só Turinabol por 30, 45 dias, mais ou menos por aí. Quando você vai falar de um cut, o que o pessoal faz? Evita Dianabol, evita Hemogenin e fica mais voltado para Oxandrolona, Masteron, Primobolan. E aí normalmente as pessoas usam isso por mais ou menos aí 10, 12 semanas, uma coisa mais leve. Quando você usa sem testosterona, a sua testosterona vai cair. E por que isso acontece? Porque você utilizando o esteroide anabolizante, o seu corpo entende que é um hormônio masculino. Então ele vê motivos para fechar o teu. Só que esse esteroide anabolizante
vamos resumir dessa forma, ele não tem uma afinidade para gerar libido. E a texto tem. E aí vai lá para baixo. E aí você tem um resultado estético, mas você fica com queda de libido. Se você combina uma metiltestosterona, você pode usar uma metiltestosterona para fazer uma reposição. Você não precisa nem usar uma quantidade que vai ser necessariamente anabólica. Ah, vou jogar minha testo para 2.000 nanogramas decilitro. Não, se eu manter ela em 500, os outros esteroides já vão fazer esse papel e já fica razoavelmente tudo bem neste ponto. Você também pode usar o gel de testosterona durante o uso dos esteroides orais que vão minimizar a sua testosterona. Então ele vai entrar como uma reposição. Só que normalmente não é muito eficiente, porque o gel de testosterona não aumenta muito. Então você teria que dobrar a dose, alguma coisa nesse sentido, vai ficar muito caro. E também temos a opção do RAD 140, que é um SARMs, que ele não é testosterona, ele não é. Só que limita a testosterona no seu organismo. Ou seja, se você tirar o seu exame de testosterona, ela vai dar baixa, mas você não vai experimentar os sintomas de queda de testosterona, como queda de libido, baixa disposição, etc. Então, com o RAD 140 imitando, né, a palavra certa é mimetizando a testosterona, você pode minimizar esse colateral. Agora, uma sugestão para quem está procurando ciclos só de orais, normalmente é uma pessoa um pouco mais conservadora, né, mais medroso. Não tem problema ser medroso, é melhor que ser destemido, porque o destemido morre. Então, é um pouquinho mais medroso, um pouquinho mais conservador, certo? E um pouquinho mais humilde em querer os resultados. Normalmente é esse o perfil, tá? Não quer dizer que quem quer ciclo de oral é assim, mas normalmente é. Para esse sentido, você pode cogitar os SARMs, tá? Que vão dar menos efeitos ainda, desejáveis e indesejáveis, em relação aos esteroides, vai gastar mais dinheiro, só que a saúde fica um pouquinho mais preservada, não é sem colateral não, tá? Se você não conhece dos SARMs, eu vou te deixar com um vídeo explicando o que eles são, tá? Acho que ali você entende melhor, já que é algo do seu interesse. Então fique com esse vídeo.